Memórias. Meu nome é Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, nasci em 16 de abril de 1946. Em rádio, eu comecei a trabalhar dos 12 para os 13 anos, portanto, há muito tempo, não é? E assim foi até 2000. Até 2000, quando eu me aposentei definitivamente do rádio em Araraquara. Eu trabalhei em duas emissoras somente. Rádio A Voz Araraquarense, em 1958, logo depois que ela inaugurou. E depois, em 59, início dos anos 60, por aí, entrei na Rádio Cultura e saí em 2000. O meu prazer, o meu gosto pelo rádio não foi direto no rádio. Eu comecei no serviço de alto-falantes Tabajara, que ficava aqui ao lado da igreja de Santo Antônio, na Vila Xavier. Conheci o Geraldo Polese somente já do rádio, na Rádio A Voz Araraquarense, onde ele já trabalhava. Eu, diferentemente do Polese, aliás, eu não sei nem explicar o porquê, embora ele tenha um ano a mais que eu, nós começamos em épocas diferentes. Eu comecei bem antes que ele. E nós tivemos uma vida bastante parecidas no rádio. Uma vida de dificuldades. Me lembro que, assim como a dona Clotilde, minha mãe, a dona Gidália, mãe dele, faziam alguns bicos para poder faturar algo a mais para ajudar os seus respectivos maridos, o seu Santo e o seu José Rodrigues dos Santos. Então, eu me lembro do Polese, e ele também se lembraria de mim, se fosse vivo, com aquele monte de roupa passada e lavada na cabeça, que a gente iria entregar para as pessoas que utilizavam os trabalhos de nossas mães. Ainda não. A gente foi ter laços de amizade mesmo já no rádio. Eu na Rádio Cultura e ele na Voz da Araraquarense, onde eu também comecei. Bom, nós tivemos muitas coisas juntos dentro do rádio, muitos eventos, muitas promoções, muitas atitudes e iniciativas que dependiam de mim e dele. Nós passamos por todas as dificuldades. Nós somos de uma época que o rádio não é como hoje. Por exemplo, você vai fazer, na minha área, você vai fazer uma edição no gravador, por exemplo, fazer cortes de música, de reportagem, assim como você vai fazer com isso que nós estamos gravando aqui agora, você vai editar. Nós não tínhamos os recursos dessa época. Então, a gente pegava uma fita magnética, por exemplo, que ia no gravador de rolo, você tinha que cortar ela, fazer as emendas, tirar os pedaços e jogar fora. Hoje não, hoje a turma tem tudo no computador. E antes do computador já houve uma outra facilidade também, que era a evolução eletrônica permitia outros tipos de edições. Coisa que hoje no computador está simples, dá para fazer, como diziam os meus amigos de antigamente, com um pé nas costas. Agora, a pressão existia, sempre existiu e existe em todos os setores. No jornalismo, então, nem se fala. Era uma pressão muito grande. Eu passei por três etapas da direção da Rádio Cultura. Passei pela época do José Araújo Quirino dos Santos, depois foi o Wilton Lupo, e depois o Ricardo Lupo, por último. Eu não participei da venda, eu exatamente tomei a iniciativa de sair. Já na época do teu pai, a gente já ia de carro. Então a gente visitou várias agências, ele fez um portfólio legal, sabe, mostrando o que era rádio, contando a programação da rádio. Aquilo nunca tinha sido feito. E essa empresa queria nos vender. Isso deu um resultado muito bom. Nós tivemos publicidade de grandes produtos na FM, por exemplo, whisky, cigarro, depois foi proibido cigarro e tal, mas coisas que jamais o cara ia anunciar numa emissora do interior. Produtos assim nacional, sabe? Assim como era Meias Lupo, né? Se bem que a Lupa não anunciava na FM da Cultura. Mas aí a gente sentiu a necessidade de colocar locutor ao vivo. Aí eu botei a mão na cabeça. Meu Deus do céu, vai complicar agora. Porque ia entrar para mim uma nova profissão, que além de fazer a escala, de dirigir, tinha que orientar. Para você ter uma ideia dessa moçada que já na época vinha, eles tinham que falar alguma coisa na introdução da música, ou quando acabava a música,
Por exemplo, eu me lembro de um locutor que disse assim: tá aí Barry Manilow, Copacabana, música feita para homenagear a mais bela praia do Brasil, tá? Não tinha nada a ver. A música Copacabana falava de uma boate que tinha em Cuba, de uma dançarina que chamava-se Lola. E o cara achava que falando daquela forma ninguém entende inglês, e não era bem assim. O Rômulo Lupo foi quem praticamente exigiu a presença do Polese na Rádio Cultura. Eu vou te explicar o porquê. O pessoal que fazia o jornalismo da antiga, eles já tinham, como dizer assim, o burro na sombra. Não gostava muito de muito trabalho, não sei se era muito trabalho a palavra correta, ou eles não tinham o dinamismo que a gente, como mais jovem, tinha. Então, o Rômulo Lupo era prefeito e o teu pai não saía da prefeitura. O teu pai ele partia do princípio de que quem sabe das coisas dentro de uma cidade é o prefeito e o presidente da Câmara Municipal é onde tudo acontece relativamente à prefeitura. Ele ia sempre nos dois, não me lembro quem era o presidente da Câmara na época, mas o prefeito era o Rômulo Lupo. E o Rômulo Lupo, numa reunião, disse: nós precisamos trazer para cá fulano de tal, porque o cara tem mais interesse que os nossos aqui sobre a cidade. Não deu outra. 3 dias depois o Polese estava na rádio. Um dos acionistas, quem atuava na rádio, como o dono mesmo, era o José Araújo Quirino dos Santos. Mas, na verdade, a Rádio Cultura era do José Araújo Quirino dos Santos e do Rômulo Lupo. Tá? E parece que isso me parece. Não sei se foi depois que o Rômulo faleceu, ele deixou para uma irmã de caridade que era filha dele, ou ela já participava da diretoria, não me lembro ao correto. Mas o fato é que ele era um dos proprietários da emissora. A gente tinha um critério muito cuidadoso com a informação, checava para saber se é verdade, ia no local. E hoje parece que não, parece que hoje o que vale é o sensacionalismo, sabe? Eu sei que, em termos de jornal impresso, aí nos anos 60, 70, tinha um jornal chamado Notícias Populares que tinha até o pessoal até dizia que se espremer sairia sangue e tal, mas tudo bem, mas isso era entre um monte de jornais. Hoje parece que está todo mundo igual, parece que alguém faz uma manchete e vem todo mundo atrás. A impressão que eu tenho, não estou dizendo que isso seja verdade. Eu acho que faz falta, mas não é pelo estilo, porque o estilo dele tem vários aí fazendo. É pelo formato. O formato, o cuidado, redigir aquilo que você está falando. Porque o Geraldo Polese, ele não foi só um cara de jornalismo. O cara achou tempo para fazer programa musical, com poesia, sabe? Achou tempo para ir numa cabine e dar um espetáculo lá no comentário do futebol, embora não tenha sido em grande escala, assim como também não fui. Mas a gente teve... E isso nos deu um conhecimento muito grande de quase tudo dentro do rádio. E isso que a gente fica bravo, quer dizer, que eu fico bravo com o que acontece hoje. Falar, depois que você falou, não tem microfone, não tem como voltar, cara, foi pro ar. Então são exemplos que ficam aí pra gente, e a participação dele, como eu disse, não o estilo, mas a personalidade, o perfil do jornalismo que ele fazia, o ouvinte se sentia representado. E representado e com retorno garantido. Hoje eu sei de algumas pessoas aí que fazem defesa de tese de alguma coisa, mas ele mesmo sabe como não beba, mas aí você pega o cara no bar bebendo, e aquilo que o teu pai pregava era cumprido por ele também. Então é por isso que eu digo que era diferenciado, era um perfil diferente. Então, por essa razão, ele jamais vai ser esquecido pelas pessoas que o prestigiaram, que o acompanharam na época.